Olá, galera do YouTube! Hoje eu vim trazer mais uma análise de filmes, de um filme recente que eu vi, que eu queria ter visto há muito mais tempo, só que eu só pude ver esses dias, né? Porque eu não pude ver no cinema quando ele lançou, então eu só vi quando saiu no Prime Video. O filme em questão é o filme Juntos, esse que tá aparecendo aí agora pra vocês. Ele é um filme muito maluco, muito doido, acontece muita coisa. Se você não prestar atenção, você perde, assim, alguns acontecimentos do filme. Mas é um filme muito bom, eu gostei muito, gostei bastante. E sobre o que se trata o filme? Bom, o filme se trata sobre um casal que eles estão um pouco afastados, assim. Aconteceram coisas, né, na família, por exemplo, que a família do moço, que vai estar passando aí, que eu não lembro o nome do casal, mas acontece. A família desse moço morreu, o pai e a mãe dele morreram e tudo mais, então a relação deles anda meio fria, sabe? Eles não estão muito bem na relação, faz muito tempo que eles não fizeram o tango do demônio, né? Que eles não, né, vão lá pro abate, pro ataque, e isso tá incomodando a moça da relação, a nossa outra protagonista, que os dois são protagonistas do filme. E tal, o filme começa e eles estão fazendo uma festa de despedida dos amigos, porque eles vão pra meio que um interior, uma cidade de interior, assim. Eles estão vivendo meio que num chalé que não tem nada em volta, nada, só mato, e assim, o vizinho deles é tipo uns 15 minutos, o primeiro vizinho deles é tipo uns 15 minutos de distância, sabe? Então eles estão bem isolados mesmo. E eles foram lá porque a mulher do relacionamento, né, a moça, ela conseguiu um emprego numa escola dessa cidadezinha meio de interior, assim. Então eles estão indo morar lá por causa disso, porque o outro protagonista, né, ele é músico, só que pelo visto ele nunca conseguiu, assim, viver da música, né, assim, ganhar dinheiro com a música e tal. Então eles têm também umas frustrações ao redor disso, principalmente a mulher, porque ela meio que tem que bancar tudo dentro de casa, sabe? Então isso incomoda ela, mas ela nunca fala isso, assim, sabe? Ela só vai mais se abrir sobre isso mais pro final do filme e tudo mais. Eu acho que é algo totalmente válido, porque eu acho que se você tá vivendo junto com alguém, vocês dois têm que bancar, né? A casa e tal. E vocês dois têm que compartilhar isso pra não ficar pesado pra nenhum dos dois, sabe? Pros dois terem que meio que a vida tranquila, né? Levar a vida tranquila. Enfim. Então, no começo do filme, teve uma parte que eu esqueci de comentar, né? Que tem tipo uma família e eles têm um cachorro, só que esse cachorro ele se perde no meio da floresta. Aí o pai dessa família, né, tá procurando o cachorro tarde da noite, porque é o cachorro da filha dele e, né, tem que achar o cachorro, né? Então ele acha, só que o cachorro parece meio estranho. Na verdade são dois, né? São dois cachorros. Eles parecem meio estranhos, eles ficam se encarando muito e eles parecem meio que num estado de transe. Aí eles levam o cachorro pra casa, eles deixam o cachorro meio que na garagem, assim. Mas aí durante a noite tem um barulho esquisito, um barulho esquisitérrimo. Aí o homem vai ver o que é, né? Quando ele chega lá, os cachorros estão assim como se fossem gêmeos siameses, sabe? Eu não posso mostrar a imagem aqui porque é muito grotesco. Mas se você quiser ver, é só assistir o filme. Eles estão colados um no outro, é um negócio assim muito esquisito. E é isso que acontece. Então tudo bem. Aí vamos voltar pro casal principal, né? Eles estão nessa casa e tal. E ao redor dessa casa tem muitas trilhas. Então eles decidem, vamos fazer uma trilha, né? Pra explorar aqui, entrar em contato com a natureza. Péssima ideia se você não é acostumado, porque fazer trilha sozinho. Mas enfim, né? Então eles fazem essa trilha. Estão lá fazendo a trilha, faceiros, felizes.
até que começa a chover. Não começa assim uma chuva tranquila, assim. É uma tempestade, assim. E eles percebem que eles estão andando em círculos, que eles não sabem pra onde que eles estão indo. Que eles estão, assim, realmente andando e sem parar, assim, sem conseguir achar o rumo, achar a trilha novamente. Então, acaba que o moço, o protagonista, ele cai, né? Ele cai num buraco, assim, tem um buraco da terra que cede, assim, meio que cede, e que cai, ele cai dentro de uma caverna. A mulher tenta resgatar ele de dentro da caverna, só que ela acaba caindo também. Então os dois estão presos dentro de um buraco, assim, de um buraco enorme. Tem até umas ruínas, assim, do que parece ser uma catedral, parece que era uma igreja, só que ela meio que cedeu, né, caiu e tá ali demolida e tem alguns destroços dela. Aí, como tá chovendo muito, eles decidem passar uma noite ali, porque é o que resta. Até porque não tem mais nada que eles possam fazer além daquilo, porque eles não conseguem subir, né, sozinhos, subir pra cima, porque é uma caverna relativamente funda, né? Então eles não conseguem sair de lá de dentro e tá chovendo muito. Então eles resolvem passar a noite ali. Só que, detalhe importante, tem meio que uma lagoa, assim, tem um buraco dentro da caverna que ele é relativamente grande e tem água dentro, né, tem uma água. A mulher já fica meio assustada, porque eles estão com sede, né, ela fica meio assustada e fala, eu não vou beber água disso daí não. Mas o homem, como é louco, né, o homem é, né, meio doido da cabeça, ele decide tomar água dessa poça aí. Gente, por favor, aqui, uma nota de esclarecimento, nunca façam isso, tá? Se você não sabe de onde que vem aquela água, não sabe a procedência daquela água, nunca façam isso com a vida de vocês, porque vocês podem morrer, podem contrair, assim, uma doença, alguma coisa, e não é legal, não, essas águas, assim, no meio do nada. Deixa a água lá, não faz isso com vocês, não. Tal. Aí ele bebe essa água e não acontece nada. Ele fala que, é uma água tranquila e tal, tudo bem, mas só ele bebe essa água. Então, enquanto isso, a mulher tá assustada, não quer beber essa água esquisita, que é uma boa decisão, porque eu também não beberia essa água estranha. Aí, tudo bem. Passa-se a noite, eles dormem ali, até que eles acordam no dia seguinte. Na verdade, quem acorda primeiro é o homem, né? Ele acorda assustado, porque ele percebe que parece que a respiração dele tá conectada com a floresta. Com a floresta não, com a caverna. Então, sempre que ele respira, ele enche, assim, o pulmão. Parece que as paredes da caverna se enchem também quando ele inspira, né? Quando ele expira, a caverna, assim, diminui, assim, como se fosse um pulmão ali na caverna. Ele tá extremamente assustado com aquilo ali, até que ele acorda e era tudo um pesadelo. A esposa dele tá ali com ele, fala, tipo, e aí, tá tudo bem? Na verdade, não são marido e mulher, né? Tem esse detalhe, não são. Aí ela quer casar com ele, só que ele não tem muito certeza se ele quer casar com ela ou não. Então eles não são namorados mesmo. Aí eles acordam, eles saem da caverna e tudo volta ao normal. Assim, tudo volta tranquilo. Só que aí começa a acontecer umas coisas estranhas, né? Ele começa a ficar muito, muito, muito atraído por ela, não consegue ficar longe dela. E algumas partes do corpo deles começam meio que se colar. Tem uma hora que a perna dele e a perna dela estão juntas assim, eles estão coladas mesmo. Quando eles afastam, tem uma ferida nas pernas, né? Nas pernas de cada um deles. Então, meio que eles estão se colando aos poucos. Chega até uma hora do filme que é bem assustador, assim, incomoda muito, porque eles estão dormindo separados, porque eles estão achando tudo muito estranho, né? Porque o cara do nada não consegue ficar longe dela e tá assim numa loucura da cabeça e tal. Então eles decidem, não, melhor a gente dormir separado, né? Ter um pouquinho de distância e tal, é saudável. Só que aí no meio da noite ele acorda e o corpo dele tá sendo forçado a ir pro quarto dela. Porque eles estão em quartos separados, só que o corredor, as portas são uma de frente pra outra. Então ele tá no corredor, assim, no chão, sendo arrastado
pro quarto dela, que tá fechado. Até que o quarto dela se abre e ela sai de lá toda parecendo um capeta, né? Toda se requebrando, assim, pra ir pra perto dele também. E é uma loucura. Até que chega uma hora que os braços dele, o braço dela meio que entra dentro, assim, do braço dele. E é extremamente desconfortável. Eles tomam um monte de relaxante muscular pra tentar tirar essa nhaca aqui, esse negócio que tá entrando. E aí eles conseguem tirar, só que fica um pouco assim, a pele fica colada, assim, fica meio que os braços estão colados. E o que eles têm que fazer? Pegar uma serra e serrar a pele. Meus amigos, Gente, esse filme é uma loucura, esse filme tem muito body horror, então se você não gosta desse terror assim corporal, que mexe com o corpo humano, não sei se eu recomendo muito você assistir, mas é por conta e risco. Porque assim, por mais que tenha essas loucuras, o filme é muito bom. E eu interpretei assim, meio que essa loucura de eles não conseguirem ficar um longe do outro é meio que uma dependência emocional, sabe? Pra mim, na minha cabeça, é isso. Porque sempre que ele tenta, ele quer ficar longe dela, só que ele não consegue, porque ele começa a passar mal, ele começa a ficar mal, começa a ficar ansioso. Então, pra mim, isso é dependência emocional, porque a dependência emocional, ela causa isso, né? Quando você tá longe da pessoa que você é dependente, você começa a ficar nervoso, você começa a hiperventilar, a ficar ansioso e tal, e isso acontece muito, né? Então, pra mim, aquilo lá é dependência emocional, né? Aquela parte. Vamos por partes. Então, aí, o que acontece ao longo do filme, né? Eles descobrem que aquela área que eles estavam era um culto, assim, uma igreja que eles cultuavam deuses que estavam meio... que eram colados um no outro, assim, literalmente. E tal. E eles descobrem que eles estão com essa maldição, assim, de estar colados um do outro. E que isso só para, assim, um deles, assim, se desviver, né? O que eles não vão fazer isso, né, gente? Então, eles decidem que não tem o que fazer. Ou eles morrem, né? Ou eles, né? Um deles sim é. Ou eles aceitam aquilo e aceitam. E é meio que acaba que é isso que acontece. No final, eles aceitam aquilo e eles se unem, virando um só. Só que esse um só, ele tem características dela e tem características dele. Então, o que eu interpretei? Eu interpretei que aquilo é o filho ou a filha. Não tive certeza no final se é filho ou filho. Porque no final eles se unem e eles viram uma consciência, assim, meio coletiva, assim. Meio que algumas características dela e dele estão juntas em um ser só. Então, pra mim, aquilo é o filho ou filha deles. Porque eu sei que, tipo, tem um negócio, assim, de que eles se unem pra poder não ter mais dúvidas e não ter mais insegurança sobre o relacionamento e tal. Mas pra mim, me pareceu mais que era uma hereditariedade, assim, que eles estavam... que eles se uniram, literalmente, e veio um filho, uma filha. Porque não é uma pessoa, assim, que parece ela ou parece ele, parece os dois, sabe? É uma junção dos dois, tem características dos dois, características físicas, e provavelmente personalidade, tal, parecida. Então, pra mim, aquilo é um filho ou uma filha deles no final. Eu achei uma loucura, esse filme pra mim é todo de dependência emocional, porque no final nenhum deles consegue se afastar um do outro, mesmo que não tivessem sobre o efeito dessa maldição, né, dessa coisa sobrenatural, eles não conseguem de jeito nenhum se afastar um do outro. Então é angustiante você ver como as pessoas, eles tentando sim se afastar e não conseguindo, porque eles começam a ficar nervosos e começam a vir aquela ansiedade horrível. E como a outra pessoa que tem que lidar com aquela dependência emocional fica, porque a mulher fica meio que... ela fica assim, sufocada, porque ele não deixa ela em paz nem um segundo. Nem quando ela tá trabalhando, a mulher pode ficar em paz. Então, pra mim, é muito claro que aquele filme é sobre dependência emocional.
E aquele final lá foi meio esquisitinho, mas assim, pra mim é o filho ou filha deles. Então é isso, pessoal. Trouxe aqui mais um filme, que eu tô gostando de falar sobre filmes que assim, me deixam pra pensar, assim, meio pensativos. Eu gostei bastante desse filme. Claro que não gostei mais dele do que eu gostei de Obsessão, né? Porque Obsessão é... Gente, assista, só assista. Então, muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E me contem o que vocês acham desse vídeo. Se vocês querem que... Desse vídeo não, desse filme. Se vocês querem que eu fale mais sobre. Se vocês querem que eu traga outros filmes. Quais filmes que vocês gostariam de ver por aqui. E é isso. Até a próxima.